Só um minuto. Bom, vamos lá. Bom, vocês falaram um pouquinho sobre vocês, né? Deixa eu falar um pouco sobre mim. Não sei se vocês já deram uma fuscada lá no LinkedIn. Eu trabalho com design não posso dizer a data que fica me dando semidade, mas há mais de 15 anos e especificamente com X há mais de 10 anos. Então, foi uma transição também, que, de certa forma, eu me formei em design, na época gráfico, e aí conforme a gente foi, o mundo foi avançando, o X foi ficando cada vez mais forte, na verdade o digital foi ficando mais forte, e eu fui fazendo essa migração naturalmente. Eu fiz num momento diferente do que é hoje. Eu fiz uma pós. Essa pós fez toda a diferença. Eu me empolguei, gostei muito da área de UX, e emendei no mestrado. E nunca mais parei de estudar sobre esse assunto. Então, hoje, não necessariamente você precisa fazer uma pós, né? Hoje tem muitos cursos, principalmente aqui no Brasil, e existem vários caminhos para você fazer essa migração. Como a maioria aqui falou muito que vem de jornalismo, e o tema de hoje é especificamente sobre migração, é natural que você vá mais para a área de UX Writing, né? Isso faz parte. Mas quando você vai para a área de Writing e você não tem um domínio de o X como um todo, você vai sentir muita falta daquilo ali. Então, a minha sugestão é sempre de que você tente fazer uma coisa, primeiro, mais generalista, para você mergulhar naquele tema ali, e aí depois você ir se especializando. E se você for parar para pensar, é um pouco uma prática próxima de design thinking, né? Onde você tem que fazer uma imersão primeiro naquele tema, para depois você poder falar assim, agora eu entendo sobre isso, eu sei falar sobre esse assunto. E aí, a partir dali, você ir gerando as suas hipóteses, né? E depois as suas ideias, e depois você validar aquelas ideias. Então, eu já faço esse processo de design thinking naturalmente na minha cabeça, na minha vida, até na minha vida pessoal, e eu acho que na carreira pode ser um pouco parecido, né? Então, assim, se você entende que o caminho pode ser o X-Writing, porque você está vindo de uma área de comunicação, por exemplo, ok, então deixa eu entender primeiro tudo sobre esse tema, né, para ver se isso é a minha praia, e se ainda assim eu ficar na dúvida, deixa eu tentar buscar coisas mais genéricas. Então, dando um exemplo mais prático para vocês, hoje na minha equipe tem esqueci de falar isso, né, eu trabalho numa startup, onde o nosso principal produto é um aplicativo para facilitar o aprendizado de português, matemática, história e geografia. E é um aplicativo com um ensino gamificado. Então, hoje na minha equipe a gente tem uma pessoa de UX Writing. Ela veio de uma outra área, ela veio da área de letras. E ela está nesse momento fazendo essa migração. Então, ela veio, na verdade, de um outro setor da empresa e fez uma migração interna. E aí, o que ela está sentindo mais falta? Ela está sentindo falta de saber os conceitos gerais de UX. Então, a maioria de vocês aqui falou que está fazendo algum curso, né? Então, por exemplo, o que costuma dar de básico nos cursos costuma ser algumas leis de usabilidade. Essas leis de usabilidade, por exemplo, ela não sabia, ela teve dificuldade, né? Então, quando você começa a trabalhar com o UX de modo geral, a minha sugestão é que você sempre crie uma base para depois você escolher qual especialidade que você quer. Mas, em vez de eu ficar falando aqui por horas, vou deixar vocês perguntarem também um pouco as dúvidas de vocês. Eu tenho algumas que chegou no formulário de vocês, mas vocês têm total liberdade de me perguntar também. Em vez de vocês falarem, podem falar. Uma coisa que eu tenho dúvida é que quando eu comecei a estudar, eu já dava uma olhada assim nas vagas, mas obviamente que eu ainda não me sentia preparada para aplicar. E aí na época eu via muitas vagas assim, UX Júnior, até writing mesmo, research. E hoje
eu vejo muitas vagas de product design. E aí o que eu entendo como essa, eu não sei assim muito bem por o que gerou essa, se é só uma questão de nomenclatura ou se tem alguma fundamentação por trás desse nome. E eu entendo assim que esse perfil seria de um profissional mais generalista, né? Que faz de ponta a ponta, assim, que entende todo o processo. E aí a minha dúvida é, a gente pode se especializar em alguma área? A gente deve se especializar, tipo, alguma área que a gente goste mais nesse primeiro momento de migração? Ou é mais interessante focar no todo, assim? Então, ótima pergunta. De modo geral, a porta de entrada costuma ser o cargo mais generalista. Assim, de modo geral. É mais fácil, vamos dizer assim, porque tem muitas empresas que estão criando áreas de UX ainda. Então, esse generalista ele acaba sendo dividido em nível 1, nível 2, júnior, pleno, sênior. Então, acaba que é mais fácil. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, que uma pessoa que veio de jornalismo, ela pode ser um excelente UX writer, mas ela vai ter uma dificuldade imensa de montar a tela, talvez no Figma, né? Então, existe ainda uma confusão no mercado, porque os nomes foram mudando, e uma confusão até dos recrutadores. Eles ficam, às vezes, com algumas dificuldades que eles não entendem. Então, por exemplo, onde eu trabalho, a gente optou do RH dar só suporte para nós. E o time foi recrutar as pessoas. A gente foi em busca das pessoas. A gente passou um perfil para eles de como a gente gostaria, e ainda assim veio muita gente que não batia com o que a gente estava procurando. Então, a gente começou a fazer um trabalho de parceria com o pessoal de RH, onde eles vinham com toda a, a, a experiência deles, né, de recrutamento, e a gente vinha falando, não, assim serve, assim não serve e tal. E aí, acaba que, por exemplo, para o RH, eles iam contratar todo mundo generalista. Mas quando você tem um projeto muito específico, onde você já tem uma dor dentro da sua empresa muito grande relacionado à linguagem, aí você abre uma vaga específica para o X-Writing. Ou se você está vendo que sua equipe não para de desenhar a tela e não tem pesquisa. Né? Para você fazer design de verdade, você tem que ter pesquisa. Aí você abre uma vaga específica para pesquisa. E assim vai. Mas o que está acontecendo no final das contas, assim, na prática? Na prática, as grandes empresas estão abrindo vagas especialistas. E as pequenas empresas estão abrindo vagas generalistas. Chega lá, você tem que fazer um pouco de tudo. Né? Então, e eu, aí uma visão minha, né? O X é uma área muito ampla. É muito difícil você fazer tudo bem feito. Então, essa área de linguagem, né, onde você se preocupa em cada detalhe do texto, tem um impacto muito significativo na usabilidade. E é uma coisa que o meu time inteiro, eu não tinha um especialista nisso. Era uma dor, era a nossa maior dor. E aí sim valia a pena a gente investir numa pessoa com esse perfil. Mas porque o time já está mais maduro, a empresa já está mais madura em relação ao design. E essa maturidade do design é o maior problema hoje do mercado. Porque a empresa que não tem maturidade de design, ela vai abrir vagas que muitas vezes a pessoa chama de UX e ela nem sabe direito o que é. Olha como é contraditório isso. Né? Então, eu já passei, inclusive, por essa experiência, onde abriram uma vaga para o X, quando eu cheguei lá, falaram, olha, a nossa intenção aqui é que você implemente a cultura de UX dentro da empresa. A gente precisa disso, é muito importante e tudo mais. Uma grande empresa. E eu falei, tá bom, ok. E a primeira coisa que eles fizeram foi não deixar eu ter contato com o usuário final. E aí eu falei, como que a gente vai aplicar o que vocês me contrataram por uma coisa que vocês não permitem. E aí eles falaram, olha, é porque esse projeto é sigiloso, não pode e tal, envolvia indústria do petróleo e tal. E aí
Eu falei, mas me dá alguma coisa para assinar, um papel, um documento e tal. E eu tive que, assim, dar cambalhota para conseguir ter acesso a esse usuário. Na verdade, eu descobri que tinha uma pessoa da nossa equipe lá dentro da empresa, aí eu fiz uma ponte com ele, aí, através dele ele falava, olha, o teu usuário está sentado aqui do meu lado, peraí. Aí ele pegava o laptop, mostrava para ele, a gente fazia remoto, e quando o diretor descobriu, tomei uma chamada sobre isso, de estar fazendo isso. E ele falou, não, eu conheço esse projeto há 10 anos, faz comigo. Né? Para você ver como a maturidade de design era fraca. Né? Então, empresas desse tipo, você vai ter muita dificuldade, tanto de entrar já como um especialista, e até para se desenvolver lá dentro. E tem muito, está acontecendo bastante isso. Mas, como depois da pandemia isso deu uma acelerada, e aí as grandes empresas começaram a segmentar mais, separar mais. Fala aí, Camila, alguma sua dúvida? Eu tenho uma dúvida, tipo, sobre isso também da própria seleção. Você falou que você e seu time também tomaram um pouco da frente disso. Aí eu queria saber se realmente, tipo, um júnior perde, tipo, pontos nessa seleção por só ter case fictício. Ou depende muito mais de como ele é apresentado no portfólio. Não entendi se Se perde chance, tipo, quando o recruta está analisando os portfólios, se o fato de ser fictício, isso também é uma coisa que diminui assim, a chance de ser chamado para a entrevista, ou se é mais pela forma que foi construído. Tipo, não, se está em alta qualidade, tipo, está bem construído, bem escrito, se isso ajuda, no caso. então, O fato de modo geral, não. De modo geral, isso não é um problema, tá? Mas, como tudo na nossa profissão, não existe uma fórmula de bolo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando de forma, a maioria, né? Então, assim, na maioria das vezes, isso não é um problema. O que importa é que quem está ali analisando o seu portfólio, ele consiga entender de que você teve um começo, um meio e um fim, que você teve coerência, de que as coisas fazem sentido, de que você não tirou as coisas da sua cabeça, porque design de verdade, ele tem que ter fundamento. Se você faz alguma coisa, você faz desenha um aplicativo inteiro, e quando eu for te perguntar de onde foram aqueles fundamentos para você chegar àquelas conclusões, você não sabe me responder, você não fez design. Você fez um monte de achismo, né? Você brincou de Photoshop ou de Figma, né? Então, quando você consegue mostrar no seu portfólio esses fundamentos fazem muito sentido, não importa se é um trabalho fictício ou não. É claro que quando você vai aplicar para uma empresa e você tem um trabalho real e você consegue contar a história real daquele produto, e é um produto, às vezes, que as pessoas conhecem, um produto popular, é claro que isso facilita, né, o entendimento da pessoa. Então, você acaba que tem um ganho em relação a isso. Mas nada impede também de ser fictício. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Uma coisa que eu acho importante é que o seu portfólio ele tem que ser flexível, ele tem que ser adaptável. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei, ou a maioria das vezes, eu trabalhei sempre em alguma empresa ligada à educação, né? Que eu trabalho hoje também é ligada à educação. Não é à toa que eu estou aqui na Startup, que também é educação. E se eu fosse aplicar para para um banco, o ideal era que eu mexesse no meu portfólio de uma maneira onde eu mostrasse mais projetos que têm a ver com aquele perfil. Então, se eu encho meu portfólio de projetos de educação e eu estou aplicando para uma fintech, eles vão ter mais dificuldade de fazer essa conversão. É natural. E aí, esse que é o legal de UX, porque você precisa aplicar o UX para você mesmo. Então, pensa o seguinte, quem é o seu usuário? Quem vai olhar o seu portfólio? Né? Quem vai ser aquela persona que você aprende lá no curso, que vai parar alguns segundos, porque são segundos que aquela pessoa passa os olhos no seu portfólio. E como tem que estar a arquitetura de informação do seu portfólio
ao ponto de chamar a atenção ela para ele falar assim, opa, vou selecionar essa daqui. Então, a gente tem que aplicar a maior prova de um bom profissional, acaba sendo no próprio portfólio, porque você pode e deve aplicar todos os conhecimentos que você tem, de modo geral, de UX, você pode aplicar ali no seu portfólio. Se você colocar esse recrutador fazendo esse papel de usuário, como a gente coloca o tempo todo, né? E aí você pode ir até além. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa do que os recrutadores selecionam, do que eles gostam, o que eles procuram, né? Você pode abordar, inclusive, recrutadores até no LinkedIn com um formulário, se você quiser, né? Acredito que alguns vão responder numa boa, porque é de interesse deles também, nesse momento que o mercado está aquecido, saber também como é que o mercado pensa, como é que o mercado está. Então, você pode fazer um projeto de ponta a ponta, né? Uma das pessoas que eu contratei uma vez, ele me mostrou exatamente isso. Ele contou a história toda dele, assim, olha, eu estava aqui, e eu comecei a planejar meu portfólio assim, 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 eu queria que você visse primeiro isso, depois eu queria que você visse primeiro aquilo, eu queria que você entendesse isso, eu queria que você entendesse aquilo e tal. Aí eu falei, pô, que maneiro, essa estrutura que você fez e tal. Aí ele falou assim, então, eu entrevistei não sei quantos recrutadores e eu chamei outros designers mais velhos, mais sêniors, e eu apliquei um teste com eles, uma espécie de teste de usabilidade. Ou seja, ele fez o processo todo. Quando bateu em mim aquilo, eu selecionei ele na hora. Porque ele fez esse processo, né? Sim. Então, eu acho que isso é legal, vocês ficarem atentos a isso. Migrar é possível, o mercado está aquecido, mas como não tem essa fórmula de bolo, acaba que a gente vai buscando algumas soluções, e uma das que eu sempre sugiro é essa. Eu ia até te perguntar sobre ferramenta, né? Qual ferramenta utilizar para mostrar o portfólio. Mas eu acho que essa é uma pergunta também que seria respondida nessa pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa só sobre isso. Me coloco à disposição para responder a pesquisa se vocês quiserem. Mas, de modo geral, as pessoas usam o Behance. E agora tem um chamado, sempre esqueço o nome dele, se eu não me engano, o Xfolio? O Xfolio. Isso. É bem legal, porque o Xfolio ele já te dá toda a estrutura de um projeto X. Então ele vai te lembrando assim, olha, você esqueceu de botar isso, bota aquilo, né? E assim vai. Então acho ele bem legal. Não sei quanto está agora, não sei como é que está o custo-benefício dele, mas a estrutura dele eu achei bem interessante. Ele te dá uns templates bem clean também, bem agradáveis. Priscila, tá caladinha aí? Pergunta. Cadu, deixa eu perguntar uma coisa. Algumas vagas de júnior pedem 2, 3 anos de experiência, ou só botam experiência na área de UX. Esses que não botam a quantidade de tempo, de experiência, o portfólio vale, de cases fictícios, vale para provar essa experiência? E também outra coisa, a gente consegue conectar a nossa experiência anterior em outras áreas com alguma coisa relacionada a UX para provar alguma experiência em alguma área correlata, alguma coisa de UI com projetos gráficos, ou alguma coisa de writer com jornalismo? Sim, sim. Quando chega uma pessoa que ela tem um perfil, por exemplo, de que ela veio de jornalismo e está aplicando para uma vaga de UX Writing, eu já vejo com bons olhos, porque eu sei que aquela pessoa ali já vem da área da escrita, então já é meio caminho andado, né? Assim como contei para vocês aqui de uma pessoa do meu time que veio da área de letras. Então, assim, é menos uma preocupação para mim, né? Se o português que ela vai aplicar está correto ou se não está, se a concordância disso ou aquilo está da forma correta, né? Então, já é uma parte assim, que facilita. Se eu fosse aplicar um filtro, se eu tenho 100 candidatos, se eu fosse aplicar um filtro, provavelmente eu colocaria algum filtro relacionado a isso, pensando em UX Writing especificamente, né? De que a pessoa teria que ter alguma experiência prévia
sobre aquilo dali, mesmo que não fosse na área de design. Isso vale para várias coisas, por exemplo, a parte de psicologia. Quando você chega uma pessoa que já teve alguma experiência com psicologia, cara, é ótimo, né? Porque o que a gente faz a gente bebe de outras profissões que se juntaram e formou essa nova profissão que o pessoal está chamando de UX. Mas se você for parar para pensar, a gente traz recursos da engenharia, a gente traz recursos do marketing e a gente traz muitos recursos da psicologia. Então, quando vem alguma pessoa com áreas assim que eu sei que somam, eu sempre vejo com bons olhos. Agora, já teve coisa assim, teve uma pessoa que era contador. E aí, qual foi a primeira associação que eu fiz para ele? Eu falei assim, você gosta de métricas? Ah, ele gosta. Eu falei, então já vamos começar a conversar. Né? E assim vai, eu sempre tento encaixar a experiência que ele teve antes para alguma coisa. Agora, se eu estou com uma vaga que é zero métricas, eu não preciso de nada de métricas, aí realmente esse cara não vai entrar. Por isso que é muito importante você não sair disparando para tudo, abrir o LinkedIn e sair disparando para tudo quanto é lugar. Faz uma lista das empresas que você gostaria de trabalhar, do cargo que você quer ocupar, e a partir dali você começa a bolar a sua estratégia para cada empresa. E aí você vai aplicando para cada empresa. Uma coisa interessante também que eu aprendi com uma recrutadora é que o ideal é que você olhe a vaga que está na empresa, no LinkedIn, mas você vai lá no site da empresa, clica lá no link carreira, trabalhe conosco, qualquer coisa assim, e se candidata por lá. Porque às vezes o que está no LinkedIn não é o atualizado, e geralmente o que está na empresa costuma ser o mais atualizado. Então, às vezes você olha no LinkedIn, por exemplo, já tem 10 pessoas já se candidataram a essa vaga. Aí você fala, pô, tá tranquilo, vou me candidatar. Só que um monte de gente já foi direto, foi para outros caminhos. E pode ter 50 pessoas para aquela vaga, você não sabe. Então, é um recurso que eu acho que pode ser bem interessante. Você usa o LinkedIn para filtrar, mas você se inscreve direto no site. Priscila, quer perguntar alguma coisa? Você comentou do LinkedIn, né? Uma dúvida que eu tenho, até estava conversando esses tempos com uma outra colega que está tentando migrar, mas ela está tentando migrar para a PO. E a gente sempre fica meio na dúvida de o que tudo colocar no LinkedIn, porque às vezes a gente escuta, no LinkedIn não vale a pena valorizar tanto a formação, valoriza mais o que você sabe fazer. A gente fica meio na dúvida do que colocar no LinkedIn para não ficar também tão cheio de informações, mas também mostrar que você sabe fazer alguma coisa. Eu acho que em tudo, tanto no LinkedIn quanto no portfólio, você precisa saber contar uma história. Se você passa os olhos ali no seu LinkedIn e você consegue contar uma história, e essa história é facilmente compreendida, cara, você já ganhou aquele recrutador ali. Uma parte muito importante do LinkedIn é aquele sobre, né? Fala sobre você. E ali você tem que tentar aplicar uma técnica de storytelling mesmo, sabe? De tipo, contar uma história de uma maneira que você agarre a pessoa. Mas é aquilo, depende muito da empresa. Tem empresa que faz questão de que você tenha uma formação, que você tenha nível superior, que você tenha especialização, etc, etc. Há pouco tempo atrás, coisa de 2 anos atrás, não, vou colocar antes da pandemia, eu acho que a gente tem esse momento, né? Antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, a maioria das vagas colocava que, preferencialmente, queria que você tivesse uma pós. Porque era o curso que você fazia para migrar. Foi o que eu fiz, por exemplo. Né? Hoje você já não vê tanto isso. Porque, às vezes, a pessoa faz 10 cursos, esses 10 cursos vai ser mais efetivo do que você fazer uma pós-graduação inteira, dependendo de qual área você quer seguir. Né? Então, depende muito da empresa. Tem empresa que vai olhar a sua formação e tem empresa que não vai dar nenhuma bola para isso. Para que você agrade os dois, já que seu LinkedIn é único, o ideal é que você consiga contar essa história. A pessoa consiga enxergar no imaginário dela uma linha do tempo. E ela consiga entender assim, pô, esse cara começou aqui, depois ele fez isso. Legal, e agora ele está aqui. E é por isso que ele está aqui com a gente, se inscrevendo.
Se ele não consegue entender essa linha do tempo, ele fala assim, mas o que esse cara está fazendo aqui? Né? Por que agora, do nada, ele resolveu fazer isso? Por que ele não fez tal coisa se a vida inteira ele fez isso, isso e isso? E assim vai. Então, você tem que fazer de tudo para não deixar dúvidas para quem está olhando. Porque é esse o raciocínio que eles fazem. Eles montam uma linha do tempo. Alguns recrutadores... Eu converso muito com recrutadores por conta de que a gente trata muito desse assunto dentro das comunidades de UX, e alguns ficam com um rascunho na mão e fazem literalmente uma linha e vão colocando, primeiro esse cara fez isso, para organizar a cabeça deles. Né? Então, é super importante que vocês tenham esse cuidado em relação ao tempo das coisas e conseguir que a história de vocês fique clara. E aí, vou emendar aqui no outro comentário, é super bem visto quem publica artigos. A gente tem agora o Medium, né, que bombou, tem milhões de coisas de design lá, e sempre que vocês puderem, publica alguma coisa. Inclusive, alguém falou aqui que está fazendo o curso do Leandro, se não me engano é o do Leandro, que no final do curso você tem que publicar um artigo. Justamente por isso, porque aumenta a facilidade de entenderem a sua história. Porque ali no artigo você tem a oportunidade de contar uma história ilustrada, inclusive. Você pode colocar no print das coisas, tudo mais. Então, hoje, se você tem um monte de artigo publicado, você tem um portfólio, a pessoa vai dar uma olhada ali nos seus artigos, vai dar uma olhada no seu portfólio para ver se faz sentido o que você falou no artigo com o que ele está vendo no portfólio. Mas no artigo, se ele tiver vontade de se aprofundar, ele consegue se aprofundar. Porque o seu portfólio ou o seu artigo chega primeiro que você. Você ainda não teve contato com a pessoa. Se você é chamado para uma entrevista, aí é outra história, porque aí você tem liberdade de contar o que você quiser. Mas o grande funil é você justamente se destacar nesse monte de gente que tá ali sem poder falar nada, né? Então, se vocês puderem, invistam em artigo. Aliás, para a galera de UX Writing, eu acho que isso passa a ser até mais importante, porque você ainda quebra mais uma barreira de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas os recrutadores podem ver com bons olhos, assim, de, cara, esse artigo foi tão tranquilo de ler, foi tão bem escrito, foi tão leve. Pô, essa pessoa realmente entende do que ela está fazendo. Ou seja, você já está, de alguma forma, também já mostrando para ele que o trabalho que você está se candidatando, você sabe fazer ele. Tudo que você puder fazer para antecipar isso, faça. Eu não sei quem não falou ainda, acho que a Camila não falou ainda. Tem a Camila Pedrosa. Eu fiz a segunda pergunta sobre o portfólio. Eu fiz. Agora não me veio nenhuma pergunta, porque meio que você acabou respondendo algumas outras dúvidas durante a sua fala. Eu vou puxar aqui algumas coisas que vocês colocaram, tá? Nos formulários para lembrar vocês. Então, a Renata perguntou muito sobre como é que é a melhor estratégia, né, para ingressar na área, para como desenvolver esses projetos de estudos para portfólio que sejam relevantes de acordo com o mercado. O que se espera de um profissional júnior, como saber se já sabemos o suficiente para atuar na área e alinharmos as expectativas. Pois essa questão do júnior é uma excelente pergunta, porque o que está acontecendo com o mercado? Ele está tão aquecido que as pessoas estão tendo dificuldade de manter os profissionais nas empresas. E aí, com isso, eles promovem as pessoas mais rápido. Então, o cara que é júnior, o cara que hoje é pleno, na verdade, ele deveria ser júnior. O que é sênior, na verdade, ele deveria ser pleno. E aí você olha uma pessoa de 25 anos que já está ocupando um cargo de sênior, você fala assim, bom, e agora? Vou promover ele para onde? Né? Porque ele acabou de se formar, ele está aqui trabalhando há 3 anos, ele já está no cargo de sênior, como é que pode isso? Então, isso está criando uma grande confusão no mercado, grande mesmo, onde você fica naquela dúvida de tá, então quem é o pleno, quem é o júnior, o que é o quê?
E aí, com isso, o que está acontecendo? Você vê menos vagas para júnior, porque as empresas já estão sempre muito aceleradas, elas estão sempre com muita pressa, porque elas têm ali o time delas de projetos, ela perde dinheiro se ela demorar muito. Então, é natural que, por conta disso, ela busque sempre de pleno para cima. Então, as vagas de júnior, elas, em termos de volume, tem sempre menos. Mas, sim, tem muita empresa que está investindo também em júnior. Por quê? Porque todos os cursos que tem no mercado, eles vão te dar um panorama geral. Ele não vai te formar um super especialista, porque na prática, o curso é uma coisa, na prática é outra. Sim. Eles ainda não estão conseguindo sanar esse gap, sabe? Onde você chega na hora da empresa e fala, nossa, e agora? O que eu faço? Uma das iniciativas, sou suspeito para falar, né? Mas uma das iniciativas da Starter é justamente essa, porque as turmas são menores, um desafio e tudo mais. Então, nossa expectativa é essa, justamente de conseguir não deixar esse buraco que muitos cursos deixam. Mas, ainda assim, cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma forma de se trabalhar e tudo mais. Só que como está difícil você trazer um pleno, vamos chamar assim, pronto, justamente porque não tem essa fórmula de bolo e cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso, muitas empresas estão preferindo formar profissionais dentro. Então, atrás, o Banco Inter abriu uma formação, o Santander abriu também uma formação, até onde eu trabalho, a gente chegou a abrir uma formação também, a gente estava com dificuldade de contratar, e algumas grandes empresas estão partindo para esse lado. Então, está começando a voltar a abrir vaga para júnior. Mas, naturalmente, vocês sempre vão achar mais vaga para pleno. Agora, a boa notícia é que uma vez que você entra, aí tudo fica mais fácil. Mesmo que você mude depois de empresa, tudo fica mais fácil. Sim. Não sei se eu respondi todas as suas dúvidas, Renato, que estão aqui no formulário. Sim, eu ia te perguntar, você falou agora no finalzinho sobre mudar de empresa, né? Que eu já acompanho várias pessoas no LinkedIn que começaram a estudar junto comigo e também pessoas que eu conheci depois que estão nesse processo de transição. E aí, já vi muito entrar, conseguir a primeira oportunidade e logo em seguida receber outras oportunidades e acabar mudando de empresa, né? Como que isso é visto, primeiro, a minha dúvida, e a segunda, já tive situações assim de estar fazendo entrevistas, participando de processo seletivo, e aí tá ali passando da primeira etapa para a segunda etapa, mas ao mesmo tempo eu me candidatei a outras vagas, e aí a gente sempre fica assim, como falar isso, como proceder numa situação que você precisa, às vezes, escolher entre uma e outra e comunicar essa escolha, né? É uma salada, né? Uhum. Então, eu sempre acho que o melhor caminho é o da honestidade. Por quê? Porque se você não fala a verdade agora, depois aquela empresa vai saber a verdade porque ela vai te ver lá no LinkedIn. Né? Você contou alguma mentira para ela, porque na verdade você foi atender a outra empresa. E ela vai te ver em algum momento lá. Então, assim, eu acho que, apesar do mercado estar aquecido, a gente precisa sempre deixar a porta aberta. Então, Sim. eu não vejo problema de falar assim, olha, eu estou aqui aplicando para vocês, né? Quero muito trabalhar aqui e tal, mas eu vou ser franco, eu estou aplicando para outros lugares. E na minha visão, tudo bem. Pode ter uma empresa muito mais formal ou mais careta, que talvez não goste disso. Mas, na maioria dos casos, eu não vejo problema. Desde que você não passe uma ideia de que você está fazendo um leilão, sabe? Tipo, olha, eu vou contratar, você vai perder para outra pessoa. Essa imagem você não pode passar. Entendeu? Você tem que passar uma imagem de que você está só tentando ser correto, só tentando ser transparente. E aí eu acho que isso, você ganha ponto, na minha visão, com isso.
Eu já contratei uma pessoa que 15 dias depois saiu, porque ela estava em outro processo seletivo e ela não falou nada. E aí, qual foi a minha visão? Ainda bem que saiu, porque não foi transparente com a gente, então essa pessoa, para a gente, não serve, porque a base do nosso time, que a gente sempre fala diariamente, é a confiança. Né? Sim. Então, eu acho que tem que tentar sempre ser o mais honesto possível. E aí a escolha, cara, aí depende de muito do que cada empresa está oferecendo, né? Então, hoje a gente tem modelo de trabalho PJ, a gente tem modelo de trabalho CLT, dependendo do seu momento de vida, você precisa ter uma série de benefícios, né? Dependendo do momento, não tem. Então, dar um exemplo meu, tá? Específico. Hoje, se eu fosse trocar de empresa, uma coisa que eu não me chamaria atenção seria plano de saúde. Porque a minha esposa trabalha numa multinacional e a gente tem um super plano de saúde que a empresa paga integral para a família inteira. Hoje é tão caro isso, uma empresa pagar integral, que por melhor que a outra empresa me ofereça algo super bacana de plano de saúde, isso não vai, para mim, não vai ter valor. Né? Sim. Agora, eu posso estar num outro momento de vida onde eu penso assim, cara, eu tenho filho, eu não posso ficar sem plano. O que vier para mim é lucro. Você tem um bom plano aí? Então é com você que eu vou ficar. Aí depende muito do pessoal, né? Depende muito do momento de cada um. Eu vou dar um exemplo de uma situação, mas assim, né, não me entenda mal, foi uma situação que foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, quando aconteceu. Que, por exemplo, eu estava participando de um processo seletivo, que eu tô num momento, assim, que eu tô sem trabalho, tô migrando, e aí muitas vezes eu me questiono, eu posso escolher nesse primeiro momento, ou porque obviamente que a gente tem as preferências, algumas necessidades que a gente considera importante, por exemplo, um plano de saúde, mas nem todas as empresas oferecem, não está fácil conseguir essa primeira oportunidade, então eu me questiono muito, eu posso escolher ou eu devo, muitas vezes, abrir mão disso para conseguir essa migração? E aí, participando de um processo seletivo, eu não tinha informações da vaga, foi um processo de indicação, então eu acabei conversando logo com o design lead também da empresa, e aí ele me passou informações, eu descobri que era uma contratação PJ, não tinha benefícios, o salário era bem inferior do que eu vinha, por exemplo, pesquisando no Glassdoor e conversando com outras pessoas. E aí eu fui sincera e falei, olha, a minha preferência hoje é CLT, é muito importante para mim ter um plano de saúde, tem alguns benefícios que são muito importantes, então eu vou avaliar direitinho tudo isso que você me passou, e eu falei, eu não quero, com certeza eu não quero entrar, fazer uma contratação e logo em seguida sair para uma outra oportunidade que possa vir a aparecer, e aí eu abri isso. Mas, ao mesmo tempo que eu fui sincera, eu fiquei pensando, e se eu não conseguir essa primeira vaga, essa primeira entrar no mercado, só porque eu fui sincera, sabe? Tipo, o quanto eu devo ser sincera nesse sentido? Porque eu sempre tendo a ir por esse lado, sabe? Mas, por outro, você tem ali a necessidade de emprego, de grana, né? E todo o restante. A pergunta é difícil essa de dar uma resposta exata, né? Mas, assim, eu acho que vai muito do seu feeling ali na hora, né? Porque, assim, será que essa empresa vale a pena o meu investimento? E aí, eu acho também muito... você falou, estou sem trabalho. Até onde você aguenta ficar sem trabalho, né? Então, tipo, mais uns 2 meses, uns 3 meses, então deixa eu tentar ir para um lugar mais específico onde eu quero. E aí isso vai muito da sua vida pessoal. Se colocando um cenário mais drástico, assim, tipo, cara, estou há muito tempo e preciso, e né, os boletos estão aí chegando e por aí vai, eu aceitaria aquela vaga ali. E aí, ali dentro daquela empresa, ou você tenta transformar ela em algo bacana para você, né? Tipo, eu só conheci um pouco, deixa eu conhecer melhor.
e ela acaba sendo um trampolim, né, para outras empresas. Então, assim, claro que não é o ideal você pensar em entrar numa empresa pensando em ser trampolim, é claro, mas antes de você agradar a empresa, você tem que agradar a você, né? Não adianta você agradar a empresa e os seus boletos estão lá chegando e você não tem como pagar, né? Sim. Ou você precisa do plano de saúde e você não ter, aí não adianta. Então, é o caminho, vamos dizer assim, seria mais correto, mais ético? Não, mas às vezes você não tem escolha, né? Você precisa entrar para você até para você entender um pouco melhor o que é esse mercado, né? Sim. Falar assim, pô, eu não estudei isso aqui, eles estão me cobrando tanto isso, né? Então, pô, deixa eu fazer um curso só sobre isso aqui. Ou então, uma coisa que eu sempre escuto do pessoal da minha equipe, as pessoas falam assim, por que a gente tem que saber de matemática? Porque a gente fala muito de métricas, né? Então, o nosso trabalho ele tem que ter alguma métrica no final, a gente tem que mostrar, tem que provar que está valendo investir naquele time de design. Sim. E a maioria dos designers não gosta de matemática, nem estudaram isso. E uma das primeiras coisas que eu coloco eles para estudar é sobre métricas, justamente para mudar a visão. Então, tem o seu lado positivo você entrar numa empresa para passar uma temporada também, porque ela acaba sendo um pouco uma escola para te preparar para algo melhor que você quer ir, né? Sim. E aí nem sempre você vai conseguir, nem sempre essa transparência que você está querendo ter, essa honestidade, nem sempre vai ser vista com bons olhos. Faz parte, infelizmente. Agora, pode surpreender, às vezes você entra numa empresa achando uma coisa e quando você entra, você gosta, você curte, você se encontra, né? Sim. Depende de tantas coisas. Nesse caso, eu fui sincera, mas eu tava torcendo que desse certo. Independente de qualquer coisa, porque eu tava muito afim de aprender, né? Eu acho que esse negócio de entrar é muito importante. Chega um ponto, assim, eu vejo que a gente não vai se transformar num profissional da noite pro dia, não é um curso que faz isso, não são alguns meses. Até se a gente for pegar uma graduação, você passa 5 anos fazendo e não sai pronto, assim, um profissional formado, né? Então, eu sei que sempre vai ter coisa a aprender, mas eu imagino, assim, eu penso que chega um ponto que é importante entrar no mercado porque é uma visão diferente. Eu acho que tem muito uma visão romântica do que é o UX, do que a gente faz. Num curso a gente faz ponta a ponta, usa tudo quanto é tipo de ferramenta, e eu acho, por alguns relatos e pelo que eu já vi de outras experiências profissionais, que não existe antes. Travou para mim. Então, Travou também aqui para mim. Travou também. Voltou, o que eu Renata. estava falando, que pelo que eu vi das minhas experiências anteriores, né, trabalhando em outras áreas, não existe isso em área nenhuma, é tudo diferente. A teoria é uma base para a prática, mas a prática, ela é a realidade, né, é diferente. Então, eu acho que é importante, em algum momento, fazer essa união da teoria com a prática para ter uma visão real do mercado. E aí eu lembrei da pergunta que você leu, que eu tinha feito, como saber se a gente já está pronto para dar esse passo, né? Porque a sensação é de que eu não estou pronta nunca, mas eu sei que eu não posso ficar esperando isso, porque senão vai acontecer. A gente sempre acha que não está pronto. E aí, eu acho que você tem que estar disposto. Acho que você falou várias coisas super importantes aí. A gente tem que estar disposto a aprender. As pessoas estão com uma expectativa errada de que você vai fazer um curso e aí você vai estalar o dedo e aí você vai ter um emprego que você vai ganhar 8 mil reais e você já vai saber tudo. Isso é impossível. Isso é humanamente impossível, né? Você faz um curso os cursos hoje têm uma média de 3 a 6 meses, a maioria deles. Em 6 meses, não tem como você aprender tudo, principalmente porque a maioria do que você aborda ali são casos fictícios. Você está no ambiente controlado. Vocês devem ter visto no LinkedIn, além de trabalhar nessa startup, eu sempre dei aula em universidade, dou aula em pós-graduação. E, cara, olha o meu cara aqui, denunciando minha carioquês. A realidade é que na sala de aula é um ambiente muito controlado. Então, o professor chega ali, passa um
um caso para vocês, passa um exercício, e você está no ambiente controlado. Quando você sai desse ambiente, e que às vezes nem a empresa tem o controle, olha, o investidor falou tal coisa, muda tudo. Você tem que dar o seu jeito, tem que mudar. Então, eu acho que o principal foco que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: eu fiz o curso, eu investi e tal, mas quando eu entrar, ainda é um processo de aprendizado, eu vou continuar aprendendo. Né? A gente já não vai entrar sabendo tudo. E aí, sim, ali ou você vai se encontrar na primeira empresa, ou você vai aprender e depois você vai passar para a próxima. Mas esse raciocínio de que, como tudo na vida, né, tem um degrau, é super importante. E as pessoas chegam querendo pular um monte de degrau. E aí você fala, não, isso não vai acontecer, porque em profissão nenhuma isso acontece. Por que aqui seria diferente? Né? Mas a gente escuta muito isso em alguns lugares, de que basta você fazer um curso de 3 meses que você vai sair ganhando R$5.000. Mas você pode até conseguir, mas você não se sustenta dentro daquela empresa. Cadu, você falou sobre métricas, porque eu fiz uma pós em marketing. Aí, durante essa pós, a gente teve, muito contato com métricas e eu acabei usando isso muito também nos meus freelancers de marketing. Aí eu queria saber se são muito semelhantes essas formas de métricas, tanto do marketing como para dentro do UX. Se tem alguma semelhança nas análises. Mais ou menos. De certa forma, sim. Porque o marketing... Por exemplo, só para você ter uma ideia, tem alguns departamentos de design em algumas empresas que eles estão dentro do marketing, dentro do departamento de marketing. Então, muita coisa é parecida, mas hoje a gente já pode medir métricas específicas de experiência. Então, por que aquela pessoa apertou aquele botão, que horas que ela apertou, quantas vezes, se ela tentou várias vezes ou se ela tentou uma vez só. A gente já consegue medir hoje várias coisas. E antes o marketing não tinha essa pegada tão detalhada assim, eram números mais genéricos. Hoje ele já está trazendo também muito essa questão da experiência. Então, muitas coisas são parecidas, sim, hoje do marketing para o design. Agora, métrica é uma coisa que, se vocês souberem, sempre vai abrir portas. Mesmo que você não seja um especialista em métrica, mas quando você conversa... Porque, para pensar, você tem o seu trabalho, e aí você tem o dono da empresa, que a formação dele, sei lá, é administração. E aí ele quer saber como é que está o seu trabalho. Você vai falar de usabilidade para ele, você vai falar de heurísticas, você vai falar de Nielsen, ele não vai entender nada. Mas se você falar de número, ele vai entender. Se você falar para ele de que, olha, a partir do momento que a gente ficou medindo esse pedacinho aqui da jornada do seu usuário, a gente identificou que tinha um problema, e agora a gente tornou a experiência mais fácil, e com isso você vai converter mais, então com isso você vai vender X% a mais, ele vai entender. Mexeu no bolso dele, ele vai entender. Então, é muito importante vocês terem pelo menos uma noção de métricas, mesmo que você não trabalhe com isso, mas para que você consiga dialogar. Como é que eu justifico, por exemplo, a contratação de um UX Writing? Vamos colocar na posição de um cara totalmente ignorante sobre isso. Ele vai falar assim, você está me pedindo para eu contratar uma pessoa para ficar trocando palavrinhas no meu aplicativo ou no meu site? É isso? Para o cara ficar debatendo se eu vou colocar, se a gente vai escrever cão ou se a gente vai escrever cachorro? Você está maluco? Já escutei isso, tá? E aí você tem que falar, não, peraí, isso aqui vai ter impacto muito significativo na sua experiência. Por causa disso, porque ela faz um combo, ela faz parte ali de gerar uma melhor experiência, como a pessoa lê, como o momento certo, inclusive, não é só como ler, mas o momento certo que ela deve ler e o momento certo que ela só deve escanear, porque a gente primeiro escaneia, depois a gente lê. Né? Então, até isso tem que ser levado em consideração. Mas, assim, eu tive que dar uma palestra para o cara entender de que valia a pena ele investir na contratação de um profissional só para cuidar da linguagem do produto. Né? Então, por isso que métrica é super importante, porque nesse dia eu não tinha nenhum dado na minha mão. Então, eu fiquei vendido.
Pô, como é que eu vou fazer ele entender isso? E aí, quando você tem um dado na mão, tudo fica mais fácil. Inclusive, muitas empresas usam esse dado, claro, vou colocar de uma forma mais radical, mas como referência para manter o seu emprego, né? Então, assim, pô, olha aqui, ó, ele está gerando uma boa métrica aqui, ele tá me trazendo resultado, né? Pô, então deixa eu manter esse cara lá. Uma medida Você de pode desempenho mesmo, né? uma medida de desempenho, exatamente. E aí tem o desempenho do produto, tem as métricas do produto, e cada empresa tem a métrica de desempenho individual, né, de cada pessoa. Uhum. Está valendo a pena investir naquele funcionário? Né? Mas a do produto, de modo geral, quando vai bem, a do funcionário vai bem. Né? Ninguém implica. Agora, se a do produto vai mal, aí, pô, peraí, deixa eu tentar achar dentro das minhas métricas aqui quem é o culpado disso. Aí começam a levantar as métricas para ver, ó, esse cara aqui não está performando bem, então pode ser por conta disso que o nosso produto não vai bem, e aí começam os problemas. Né? Uhum. Super importante que vocês tenham pelo menos uma noção de métricas. Outra coisa que parece óbvio, mas não é, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala com o pessoal de Portugal, é outra coisa. Mas aqui, como todos vocês estão no Brasil, inglês. Invistam em inglês. Está cada vez mais globalizado, vamos dizer assim. Empresas brasileiras já publicam as vagas em inglês. Sim. Porque todo o material que a gente recebe é em inglês. Inclusive os melhores cursos, as coisas costumam vir em inglês. Então, se você for aplicar para grandes empresas, por exemplo, Nubank já, todas as vagas dele são em inglês. A descrição da vaga já está em inglês. Então, ali já é um indício. Nesses casos das vagas, mesmo aqui no Brasil, em Portugal, que são em inglês, a gente aplica em inglês? Não, depende da empresa. Tem empresa O Nubank, por exemplo, se ele bota lá no LinkedIn a vaga toda em inglês, eu aplico ela em inglês ou aplico ela em português? Então, quando ele coloca inglês, ele só está tentando falar para você o seguinte: olha, inglês aqui é importante, tá? Se você não sabe nada, nem chega. E aí, se eu não me engano, o Nubank ele aplica tudo em português, mas a descrição do vaga é em inglês. Que ele sabe que você vai precisar. Agora, tem empresa que é mais chata com isso sem necessidade. Algumas empresas pedem inglês e no dia a dia você nem usa. Né? Então, aquela velha história, não tem forma de bolo. Cada empresa é uma empresa, mas isso está ficando cada vez mais forte. Alguém aqui me falou que tem a intenção de sair do país. Quem tem a intenção de sair do país, então, é mais forte ainda. E não se engane que Portugal você não vai precisar de inglês. Você precisa de inglês. Em Portugal, vocês imaginam o seguinte, a gente geralmente está no Sudeste, né? Geralmente Rio, São Paulo e Sul, de modo geral, é onde tem a maior concentração de empresas, emprego. E essas empresas acabam prestando serviço para todo o resto do país. Estou generalizando, mais ou menos assim. Em Portugal, quando uma empresa que está em Portugal, ela presta serviço para a Europa inteira. Então, da mesma maneira que a gente tem aqui essa proporção entre, sei lá, Sudeste vai atender todo o país, que é nosso aqui é continental, Portugal tem muito isso. A empresa está em Portugal, mas ela está prestando serviço para vários outros países. Então, você às vezes tem reuniões com pessoas de outros países. E aí, qual é a língua universal ali para que todo mundo se entenda? É o inglês. Eu ainda não estou aplicando, mas eu sempre tenho dado uma olhada e as vagas de Portugal, acho que 99% a descrição são em inglês. Exatamente. Eu fico de olho nas vagas até para ver as skills que eles pedem, essas que é ótimo coisas. isso que você está fazendo, tá? É ótimo. O que você está fazendo é muito bom. E outra pergunta, assim, voltada mais para a absorção do mercado mesmo. Você falou um pouco antes sobre ter profissionais de 25 anos pleno, sênior. Isso atrapalha a absorção de profissionais mais velhos que estão iniciando como júnior? Eu tenho 35 anos. 35 anos está tranquilo, você falou.
não vejo nenhum problema quanto a isso, não. Acaba que atrapalha o mercado como um todo, de modo geral, porque bagunça tudo, né? Você não consegue contratar da forma que realmente é. E aí você contrata um sênior que não consegue te entregar um nível de sênior. E às vezes você não tem jeito, porque o mercado está dessa maneira. E ele está como sênior em outra empresa. Se você não falar para ele que ele, na sua empresa, vai ser sênior e que ele vai ter um salário compatível onde ele estava, ele não vai. Então você tem obrigatoriamente que tratar ele como um sênior. Então é ruim para todo mundo, no final das contas. Mas é o que aconteceu e a tendência é que continue acontecendo, porque a gente não está conseguindo equilibrar a demanda muito alta com o número de profissionais que se formam. E aí tem vários outros problemas. Assim. Quando a gente fala se forma em faculdade, as faculdades não são especializadas nisso. Você tem uma matéria ou um semestre de design digital, para quem fez design. E aí você ou vai fazer uma pós, ou você vai fazer esse monte de curso que tem por aí. Então, tem vários problemas que impactam nisso. E é ruim para o mercado, mas isso está sendo considerado uma crise mundial já, não é um problema só do Brasil. E a pandemia acelerou muito isso. Não tem profissional de tecnologia para atender tamanha demanda. A gente ainda vai passar, eu estimo que a gente ainda vai passar de 5 a 10 anos ainda nesse perrengue. E aí aproveitem, né? Porque aí isso é parte boa, né? Quem está migrando, isso ajuda. Você acha que o júnior está concorrendo com pleno? É porque a gente vê que o mercado está aquecido, mas é igual você falou, né? Tem muito pleno, tem muita empresa querendo pleno sênior. E tem muito júnior querendo entrar. Então, acaba que, acho que na concorrência, assim, por exemplo, quando a gente se candidata a uma vaga júnior, a gente está literalmente concorrendo com júniores ou a gente também, se acredita que a gente esteja concorrendo com pleno para essas vagas? A grande maioria você está concorrendo com o júnior. Mas quando é uma empresa grande, uma empresa de que as pessoas julgam que vai ser bacana ter no currículo, aí às vezes o pleno ele aceita uma vaga de júnior. Porque o que acontece? Você é pleno numa empresa, tá? Aí você ganha, sei lá, 5 mil nessa empresa. E você vai aplicar, mas é uma empresa pequena. E aí você vai aplicar para uma multinacional, uma super empresa. E aí essa empresa está oferecendo para júnior 4.999. Você vai, entendeu? Então você fala assim, eu vou perder um pouquinho do meu título aqui, não vai ficar tão bonito lá no LinkedIn como eu gostaria, mas eu vou ganhar a mesma coisa e eu vou estar dentro de uma super empresa que vai fazer bonito no meu currículo. E aí eu vou ralar muito, porque eu sei que, como o mercado está aquecido, em breve eu já vou estar com o título de pleno. Então, acontece, dependendo do caso, acontece sim. Principalmente para as grandes empresas, você pode estar concorrendo com um pleno. O que é muito doido, né? Sim. Mas o mercado está um pouco assim. Bom, deixa eu ler aqui de mais uma pessoa. Priscila. Tenho dúvidas de quais conhecimentos são mais importantes, como criar realmente experiência, qual o melhor passo a passo para a migração. Eu fiz um curso, o primeiro achei fantástico, as atividades práticas desafiadoras, porém, do custo-benefício foi uma boa iniciação ao tema. Nesse segundo, o conteúdo é muito bom, estou adorando as explicações, são 2 aulas a cada conteúdo, e às vezes passa rápido. Algumas coisas eu acho que a gente já respondeu aqui, né, Priscila, do que você perguntou. E, assim, não tem exatamente um passo a passo de qual é o caminho perfeito, né? Eu posso sugerir alguma coisa aqui e acontecer diferente com vocês. Por isso que eu estou dando vários pontos de vista aqui. Mas os cursos mais práticos são sempre os que você deve procurar. Mas depois, quando você já tiver entrado, quando estiver mais tranquilo, vale a pena você
talvez não precise fazer um curso específico, né? Mas ler mais sobre o assunto, escutar muito podcast, para você começar a ter também uma base teórica, né? Então, quando você vai criar alguma coisa, quando você tem uma base teórica boa, aquilo dali te ajuda na sua criatividade, porque você está buscando conhecimentos que você viu em algum outro lugar, em algum outro momento, mas você está buscando ali. Então, é sempre interessante. E uma coisa também que eu acho importante vocês saberem é que a área de tecnologia como um todo, você tem que estar sempre estudando, constantemente. Então, assim, comecei aqui falando para vocês de que já estou nessa área há mais de 15 anos. E toda hora eu estou fazendo um curso novo. Eu me organizei de uma maneira que, pelo menos uma vez por dia, eu tenho que escutar algum podcast. Eu tenho já na minha agenda, assim, o momento que entram podcast ou algum canal que eu sigo, alguma coisa, para justamente chamar a minha atenção para eu parar o que eu estou fazendo e assistir aquilo dali. Porque está sempre mudando, tem sempre coisa nova. A comunidade aqui no Brasil é muito ativa. E isso também é muito legal. Usem e abusem da comunidade. A comunidade, de fato, ajuda vocês. O pessoal do Vagas UX é muito legal. É um pessoal muito bacana. Gente boa. Eles, de fato, estão preocupados em ajudar as pessoas. E tem inúmeros outros. A gente está criando agora a comunidade da The Starter, que teve até um concurso que alguns de vocês aqui participaram. Então, assim, é muito conteúdo bacana e muita gente que você pode trocar ideia. Quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu jogo lá na comunidade, sempre tem alguém que me dá uma luz de alguma coisa. Pô, eu estou falando de mais de 10 anos de experiência, e ainda assim eu vou lá buscar esse recurso e tem sempre alguém que traz um outro olhar, sabe? Então é uma área que você tem que estar sempre atualizado. Não pense que você entrou e agora está tranquilo, não. Acho que isso também é muito importante vocês saberem. É que parece óbvio, mas não é. E isso que você comentou, Cadu, eu tenho percebido muito, assim, que, tipo, a comunidade é muito receptiva com o Júnior, assim, pelo menos os tipos profissionais mais experientes que eu tenho conversado, eles estão muito abertos, assim, tirar dúvida, a fazer meet, assim, para conversar, então, tipo, isso que vai me deixando mais, tipo, menos ansiosa também, porque aí eu vou conversando e meio que entendendo que é possível, mas que eu não preciso ter pressa, né, para conseguir a primeira oportunidade. E aí, tipo, quando você falou, eu realmente percebi isso, que eu acho que isso que dá um conforto maior, porque a gente, tipo, consegue ter essa rede de apoio, mesmo ainda não tendo entrado na área. Então, um lugar legal, aqui a própria The Starter está abrindo muito essa oportunidade, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora. A gente, amanhã, por exemplo, vai ter um webinar com o Axel. Eu vou participar junto com ele desse webinar. O Axel é um cara incrível. Vocês já devem ter visto aí, acho que vale a pena assistir. E a ideia é que a gente faça um a cada 15 dias. Então, só aqui vocês já vão ter algum conteúdo. Mas tem uma comunidade chamada Foco no Júnior. Tem no LinkedIn, que é bem legal, que é do Rodrigo. Super gente boa também, o Rodrigo. E o Vagas UX também, que tem a Júlia, tem a Tatá, tem várias pessoas legais. Eu acho que são dois lugares que eu indico assim, de vocês seguirem. E tem alguns canais que são clássicos, né? Tem o canal do Daniel, o UX Now, acho que todo mundo conhece, ele é bem popular, que vale muito a pena. E tem mais um monte, na verdade. Eu acho que vai muito do perfil também de cada um, mas estejam sempre escutando alguma coisa, sempre vendo alguma coisa. Eu acho que isso ajuda também. Quem tem o objetivo de ir para Portugal, a The Starter também é legal, porque está em Portugal, então acho que é uma coisa que já ajuda a ter um ponto de vista também um pouco para fora. E, cara, o conteúdo é o que não falta. Às vezes é difícil até filtrar quanto conteúdo tem, mas aí vocês têm que filtrar de acordo com o interesse de vocês, né? Bom, eu já estourei nosso tempo aqui, deixa eu ver se tem a última pergunta aqui. Camila, aqui tem duas, né? Santos, Camila Monte.
Não, uma terceira Camila. Nossa, tem 3, é isso? Alguém é Camila Monte? Não, né? Vocês duas não, né? Não. Então tá. Tinha uma terceira Camila que não entrou. Como criar um bom portfólio, como definir melhor as perguntas relevantes para, para não enviesar uma pesquisa. O mercado ainda recebe profissional, se ele ainda recebe profissional júnior, sem experiência. Tem visto muitas vagas pedindo 2 a 3 anos de experiência. E é isso. Algumas coisas a gente já respondeu aqui, né, Camila? Sim, sim. De modo geral, mas eu acho que o mercado está com uma tendência, principalmente agora que passou o carnaval, né, a abrir mais vaga para júnior. E aí, eu não sei se é o caso de vocês, mas alguns lugares estão abrindo vaga até para estágio. Né? E aí, às vezes, você pensa assim, pô, mas estágio? Aí eu vou pegar a sua fala aí, Camila. Pô, já tenho 30 e poucos anos. Mas dependendo da empresa, às vezes até vale a pena. Não sei se se enquadra, porque estágio eu acho que você tem que estar vinculado a alguma O instituição. estágio tem que estar vinculado à universidade, né? Então, não sei se enquadra, mas às vezes até vale a pena dependendo da empresa. Eu acho que quando você escolhe uma empresa e quando você vai para uma entrevista, na minha opinião, a principal coisa que você tem que descobrir: essa empresa está aberta para me ensinar? Eu vou aprender nela? Ou é uma empresa que não, eles vão falar, faça assim que eu estou mandando e pronto. Se você conseguir pegar isso na entrevista, conseguir sentir isso na entrevista, eu acho que é o momento que você toma a decisão se você está disposto a arriscar aquela empresa ali ou não. Porque, para quem está migrando, você tem que buscar lugares que está disposto a te ensinar, para você se desenvolver, para você aprender, para aquilo dali funcionar como uma espécie de escola para você, né, inicial. Então, quando a gente falou muito também, a Renata trouxe essa questão de se eu escolho aquela empresa ou não, eu acho que esse pode ser um termômetro. Né? Tipo, você vai ter muita autonomia. Tá, mas eu vou ter autonomia, eu vou ficar aqui sozinho? Quantas pessoas tem nessa equipe de design? Só você. Então, como é que você vai se desenvolver? Né? Não, olha só, tem um gestor, tem mais um fulano, tem um Beltrano, então você sabe que tem outras pessoas ali para você trocar. Pô, então legal, eu vou ter uma pessoa acima de mim para me orientar. Então essa empresa eu acho que pode valer a pena. Né? Então, esse termômetro eu acho muito importante vocês levarem em consideração não é só entrar no mercado, não é só salário. Né? Você entra e você passou um ano, você teve a sensação de que você não evoluiu, pô, não vale a pena. Né? Então, eu sempre tento pensar assim, evolução constante, que é uma coisa que a gente prega bastante lá na empresa. É isso. O Cadu de amanhã tem que ser melhor do que o Cadu de hoje. E assim sucessivamente. Senão, você estagna. E nessa área, se você não tiver esse raciocínio, aos poucos você fica fora do mercado. Se você estagnar, você fica fora do mercado. Então, por isso é tão importante você estar sempre se atualizando e estar sempre, pelo menos, observando tudo que acontece nas comunidades, para você ficar por dentro do que está acontecendo. Ano passado teve mais de 10 eventos gratuitos de UX. Então, Nessas vagas de estágio, assim, se tiver algum e-mail de contato ou o recrutador linkar, a pessoa responsável pela vaga linkada ali no LinkedIn, vale a pena uma abordagem para perguntar se, mesmo não vinculada à universidade, se tem a possibilidade de entrar no processo seletivo, não para estágio, mas como júnior? É bem visto ou não? Eu acho que nesse momento, por conta do mercado estar aquecido, e olha só como é contraditório, vocês estão dizendo que estão com dificuldade de entrar, e o mercado está com dificuldade de contratar. Né? E por que isso está acontecendo? Porque o mercado está querendo contratar as pessoas mais prontas possíveis. Então, quando você manda uma mensagem como essa, qual é o recado que você está dando? Olha, eu já passei dessa fase de estágio, mas quero muito a sua empresa. E aí? Então, eu já recebi esse tipo de abordagem, e aí o que aconteceu? Eu chamei a pessoa para conversar, e aí depois eu fui lá na RH e falei assim, pô, dá para a gente enquadrar ela em outra modalidade, sem ser estágio? Porque essa pessoa aqui está num nível que não é mais estágio, pode ser júnior. E eu gostei dela. Entendeu?
não vejo como um problema, não. Sempre tem aquelas empresas que criam, eu estou falando de pessoas com estados diferentes, não sei se esse termo é comum para vocês. Pessoa mais chatinha, que vai implicar com algumas coisas e talvez não vai nem te responder. Sempre tem, né? Mas também tem aquela pessoa que é gente boa e que vai falar, cara, não tem problema nenhum, é melhor. E num cenário onde o pessoal está tendo tanta dificuldade de contratar, a diferença de salarial de um estágio para um júnior, de modo geral, não é grande. Pô, se eu estou conseguindo trazer uma pessoa com mais experiência, melhor ainda. Ela só não vai aceitar se ela tiver com algum problema específico de caixa, não dá para contratar pagando um pouco mais, ou ela tem algum coisa específica de cota. Algumas empresas têm cotas de estágio, têm cotas de PCD, têm cotas disso, daquilo. Que pode acontecer. Se não for nenhum desses casos, eu acho que ela topa conversar com você. Então, eu acho que vale sim. Vale abordar sim. Faltou a gente falar de alguma coisa? Eu li um pouco de geral de todo mundo aqui. Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Não, as minhas foram respondidas, tá tranquilo. E aí, vocês acham que ajudou? Vocês estão saindo daqui com a cabeça mais assim, agora eu tenho um norte, ou você está sendo mais confuso do que entrou? Não, com certeza. Ajudou muito. Tem o norte, mas ao mesmo tempo abriu a cabeça para novas possibilidades, então as dúvidas vão... Os questionamentos, não dúvidas em si, né? Os questionamentos vão aflorando, assim. Legal. Sim, muito legal. Eu queria te fazer uma última pergunta. Desculpa, Priscila. Não fui eu que ia falar, é porque, tipo, isso dos recrutadores, eu comecei semana passada, e aí quando você falou, eu percebi, caramba, isso é importante mesmo. Porque eu comecei o quê? A fazer conexões com eles, mas ainda não comecei a conversar sobre isso, mas eu acho que, tipo, é muito válido esse levantamento, até para quando passar para fase de entrevista, né? Para montar Aborda esse ele falando storytelling. que você está fazendo uma pesquisa. Se ele não se importa, vai com muito cuidado, com muito tato, né? Sim. Se ele não se importa de responder esse formulário aqui, ó. Tem que ser um formulário fácil, rápido, para também. Ele vai abrir 5.000 coisas e fala, não vou nem olhar. E, de modo geral, os recrutadores estão mais abertos a isso, porque eles estão numa situação onde, imagina, você é um recrutador. Vamos fazer um processo aqui rápido de UX. Você é de empatia, se colocar no lugar do outro. Você é um recrutador. Você tem um prazo para colocar uma pessoa para dentro, com aquele perfil. E tem que ser aquele perfil, porque se você colocar uma pessoa errada para dentro, depois, quem vai tomar paulada vai ser você, porque você fez a empresa gastar dinheiro, perder tempo, etc, etc. Então, que recrutador é esse? Né? Então, eles têm também prazos, metas, eles têm um monte de coisa para bater. E eles não estão conseguindo fazer isso, eles estão tendo dificuldade. Então, quando você aborda eles, por mais que ele ache assim, ai, que saco, lá vem esse cara me perturbar. Mas ele pensa assim, pô, peraí, deixa eu escutar o que ele tem a me dizer, porque vai que essa pessoa é alguém que eu estou precisando. Vai que essa pessoa conhece uma pessoa que pode se enquadrar na minha vaga. Então, eles estão muito mais fofinhos, vamos dizer assim, com as pessoas, porque é de interesse deles. Eu tenho um amigo recrutador que estava falando isso aí, querer me matar, mas a realidade é essa. Para eles é interessante. Respondi sua pergunta? Não sei. Renata, você ia perguntar alguma coisa. Eu ia te fazer uma pergunta que fizeram para mim numa entrevista e que eu não soube responder, e aí agora toda vez que eu tenho oportunidade eu pergunto para alguém, que que a gente estuda muito sobre design, UX, né? E aí me perguntaram uma vez por quais canais eu costumo consumir informações e me atualizar sobre tecnologia, né? Que é outra ponta que a gente está aí sempre levando em consideração e precisa estar atento. Aí eu ia te perguntar quais canais por onde você está sempre se atualizando sobre tecnologia. Excelente pergunta essa, né? Na verdade, eu sou meio assim workaholic em relação a isso. Eu fico o tempo todo querendo me atualizar,
porque eu sei que é necessário. E, por incrível que pareça, um dos lugares que eu mais me atualizo acaba sendo com os alunos. Eles trazem muitas coisas, muitas dúvidas, que às vezes eu falo assim, não sabia, e aí que legal. Aí me mostram coisas, então eu acabo me atualizando muito. Mas tirando isso, eu me atualizo muito pelos canais das comunidades mais fortes, né, que hoje é a do Design Team e eu acho que o XNow são os dois maiores, assim, mais conhecidos, pelo menos. Me atualizo muito por eles. Podcast, eu abro, às vezes, ali o meu Spotify e falo assim, deixa eu ver hoje sobre o que eu quero escutar. E ali tem uma série de podcasts sobre design. Tem um muito legal, que é o do Josias. O Josias, aliás, é um cara que vale a pena seguir ele em todas as redes. Já fiz um curso dele também. Um cara muito interessante. Mas se você for no Spotify e você colocar lá o X, já vai aparecer um monte de coisa para você. Tem, inclusive, alguns específicos de UX Writing. Então, eu costumo me atualizar nesses canais mais conhecidos, nas comunidades que são muito fortes no Slack, no WhatsApp e no aí deu branco, no Telegram. Telegram. Eu acho que são os principais lugares. Mas eu também criei um filtro num aplicativo que filtra notícias, né? Então, ele me traz várias notícias de tecnologia. Então, por exemplo, para mim, é muito importante eu ficar sabendo de tecnologias relacionadas à educação. Então, eu criei um filtro lá onde tem como palavra-chave tecnologia e educação. Então, tudo que chega desses dois temas, eu acabo vendo. E isso, para mim, fez muita diferença, porque eu estou dentro de uma empresa de educação. Então, é importante que eu fique atualizado sobre isso. Então, tem vários aplicativos que fazem isso. O próprio Google Notícias faz isso. É que o deles eu não acho tão bom assim, mas tem vários que fazem esse filtro. E eu acho que é uma dica para vocês se manterem também atualizados, de modo geral. Isso é fundamental. Fundamental. Porque as pessoas comentam com você assim, e aquele dia que aconteceu tal coisa, como se fosse a coisa mais natural do mundo, sei lá, algum recurso novo, alguma coisa que aconteceu, julgando como se você já soubesse. Então, é bem importante, e às vezes isso faz muita diferença numa entrevista. E aí, de novo, a entrevista você tem que se preparar para ela. Então, vou colocar aqui o exemplo da tecnologia e educação, que é o meu universo, né? Se eu for fazer uma entrevista sobre a área de tecnologia e educação, empresas de tecnologia e educação, eu vou vasculhar a internet inteira sobre aquela empresa, para eu entender onde que ela está, quem são as pessoas mais importantes, o que ela faz, qual é o carro-chefe dela, qual é o principal produto. Eu vou fazer o dever de casa e vou além, vou pesquisar tudo que eu puder sobre tecnologia e educação. Porque dependendo do papo, você fala, eu vi tal coisa, vai acontecer isso, vai ser lançado aquilo, o cara fala, esse cara entende do assunto, ele tá antenado, né? Legal. Então, tem muito essa personalização para a empresa. Isso é muito importante, vocês sempre terem isso. Dá mais trabalho, claro, mas pode fazer toda a diferença numa entrevista. A pessoa perceber que você curte aquilo, que você gosta, que você se interessou, até que você fez o dever de casa. Né? Eu já participei de uma entrevista que o cara virou para mim e falou assim, você acessou nosso site? Aí eu falei assim, sim, vi que vocês trabalham com isso, com aquilo, não sei o que ele... Me fala aí qual foi a sua percepção, qual a imagem que você tem da empresa? Assim, do nada. Então. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu respondo para esse cara sem parecer clichê, né? E aí eu fiz uma crítica ao site dele. Aí eu falei assim, vocês passam uma imagem disso, mas quando eu procurei saber sobre isso, assim, eu não consegui achar, então isso me gerou uma frustração, não achei legal. Que eu inverti, eu pensei assim, se esse cara vê que eu tenho um olhar crítico, talvez seja bom. Arrisquei. E aí deu certo, a gente fez um trabalho junto, deu certo. Então, é muito do feeling, de você sentir que aquela pessoa está te dando essa liberdade, né? Se aquela pessoa está te provocando porque ela quer trazer de fato alguma coisa, ou só porque ela deu na telha dela perguntar do site. Né? Então, é muito ali do feeling na hora. E aí, quanto mais, como tudo na vida, quanto mais entrevistas você fizer,
mais você vai ganhando prática, e mais você vai... Não, se perguntar isso, eu já sei que eu não posso falar isso aqui, eu falo aquilo, assim, vai. Sim. É legal vocês participarem também de vários, para isso também ser um aprendizado, sabe? Às vezes você participa de um que você fala assim, eu sei que isso aqui não vai dar em nada, mas você vai aprender alguma coisa com aquilo. Eu falo que tem o aprendizado na área, né, que a gente está entrando, e também tem o aprendizado do processo seletivo, que você tem que passar pelas entrevistas, pelo processo todo, vai aprendendo e uma hora funciona, né? Exatamente. Ficou alguma dúvida, gente? A gente falou de tanta coisa. Foi muito legal. Para mim, não. Para mim tá ok. Foi muito legal. Obrigada, viu, Cadu? De nada, espero que tenha ajudado vocês, que vocês consigam entrar rápido aí no mercado, e a gente vai acabar se esbarrando numa comunidade, em algum lugar, com certeza. Obrigada, foi bem legal e parabéns pela iniciativa assim, de abrir esse espaço para a gente trocar essa ideia e passar para a gente um pouco desses teus conhecimentos, tua experiência. Obrigada, viu? Então, quando vocês estiverem lá no mercado, já sabendo tudo, uma super experiência, façam o mesmo. Abre para conversar com pessoas mais novas, com pessoas que estão migrando, porque é assim que a comunidade ganha força, né? Um ajudando o outro. Então, todo mundo que eu converso, eu sempre sugiro isso. Toda entrevista até que eu faço para contratar alguém, eu sempre falo, você não vai ser contratado, você não tem nosso perfil, mas se precisar, me procura, precisar de dica, a gente conversa e tal, porque é uma forma da gente contribuir para a comunidade. E a comunidade UX pensa muito assim. Então, pensem assim também, porque todo mundo ganha. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, é só uma questão de tempo. Certeza também. Tem que acreditar, né? Claro, é isso aí. Sem dúvida. Não, vai sim. O mercado está aquecido. É só uma questão de tempo. Bom, a gente Obrigada, gente. Espero encontrar vocês amanhã no webinar. Beleza. Certo. Até amanhã, então. Tchau. Tchau.